Capítulo 3. Faça sua aposta nos negócios. Vença mantendo as coisas simples, confie na navalha de Ockham. Como você faz suas apostas nos negócios? Simplesmente comprando uma carteira que possua ações de todas as empresas nos Estados Unidos e mantendo-a para sempre. Esse conceito simples garante que você vencerá o jogo do investimento jogado pela maioria dos outros investidores, que, como um grupo, estão fadados a perder. Não ache que simplicidade é o mesmo que estupidez. Muito tempo atrás, em 1320, Guilherme de Ockham expressou belamente a virtude da simplicidade, em essência expondo este preceito: quando existem várias soluções para um problema, escolha a mais simples. E assim a navalha de Ockham passou a representar um importante princípio da investigação científica. De longe, o modo mais simples de possuir todas as empresas americanas é conservar a carteira total do mercado de ações ou seu equivalente. Guilherme de Ockham expressou-se de maneira mais elegante: as entidades não devem ser multiplicadas desnecessariamente. Mas a ideia é inconfundível. N.A. Navalha de Ockham. Quando existem várias soluções para um problema, escolha a mais simples. Nos últimos 90 anos, a carteira do mercado de ações aceita tem sido representada pelo S&P 500. Ele foi criado em 1926 como índice composto, e agora contém 500 ações. Compõe-se essencialmente das 500 maiores empresas americanas, ponderadas pelo valor de suas capitalizações de mercado. Nos últimos anos, essas 500 ações têm representado cerca de 85% do valor de mercado de todas as ações americanas. A beleza desse índice ponderado pela capitalização de mercado é que ele nunca precisa ser reequilibrado pela compra e venda de ações por causa da alteração de preços. Com o enorme crescimento dos fundos de pensão corporativos entre 1950 e 1990, o S&P 500 foi um padrão de medição ideal, o benchmark, ou taxa de retorno mínima, que seria o padrão comparativo do desempenho dos gestores profissionais dos fundos de pensão. Atualmente, o S&P 500 permanece um padrão válido em relação ao qual comparar os retornos obtidos pelos gestores profissionais de fundos de pensão e fundos mútuos. O índice total do mercado de ações. Em 1970, um indicador ainda mais abrangente do mercado de ações americano foi desenvolvido. Originalmente chamado Wilshire 5000, tem agora o nome de Índice Total Dow Jones Wilshire do mercado de ações. Em 2017, inclui cerca de 3.599 ações, abrangendo as 500 ações do S&P 500. Como as ações que o compõem também são ponderadas por sua capitalização de mercado, as 3.099 ações restantes com capitalizações menores representam apenas cerca de 15% do seu valor. Uma informação: a Vanguard criou o primeiro fundo mútuo de índice monitorando o S&P 500 em 1975. A empresa também criou o primeiro fundo indexado total do mercado de ações em 1992. N.A. Esse é o mais amplo de todos os índices de ações americanos e o melhor indicador do valor agregado das ações. Portanto, um indicador esplêndido dos retornos auferidos em ações americanas. Até 1957, o índice S&P incluía apenas 90 empresas. Por todos os investidores como um grupo. Como mostramos, os dois índices contêm as mesmas ações das grandes empresas. Dada a semelhança entre essas duas carteiras, quase não surpreende que os dois índices tenham obtido retornos que estão em sintonia. O Center for Research in Security Prices da Universidade de Chicago retrocedeu até 1926 e calculou os retornos obtidos por todas as ações americanas. Os retornos do S&P 500 e do índice total Dow Jones Wilshire do mercado de ações correspondem entre si de maneira quase precisa. Desde 1926, o início do período de medição, até 2016, mal dá para distingui-los, figura 3.2. Para o período inteiro, o retorno anual médio do S&P 500 foi de 10,0%. Já o retorno do índice total do mercado de ações foi de 9,8%. Essa comparação é o que chamamos de dependente do período. Tudo depende da data inicial e da data final. Se fossemos começar a comparação no início de 1930 em vez de em 1926, os retornos dos dois seriam idênticos, 9,6% ao ano. Sim, existem variações nos períodos intermediários. O S&P 500 foi bem mais forte de 1982 a 1990.
quando seu retorno anual de 15,6% ultrapassou o retorno do índice total do mercado de ações de 14,4%. Mas, desde então, ações de capitalização baixa e média saíram-se um pouco melhor, e o retorno do índice total do mercado de ações de 10,2% ao ano excedeu por uma pequena margem o retorno de 9,9% do S&P 500. Mas com uma correlação de longo prazo de 0,99 entre os retornos dos dois índices, 1,00 é uma correlação perfeita. Há pouco que escolher entre os dois. Você deve saber que, ao criar um fundo para o patrimônio de sua esposa, Warren Buffett orientou que 90% de seus ativos fossem investidos em um fundo de baixo custo que acompanhasse o S&P 500, NDOA. Os retornos obtidos no mercado de ações precisam equivaler aos retornos brutos obtidos por todos os investidores no mercado, qualquer que seja o indicador que usamos. Agora deve estar óbvio que os retornos obtidos pelas empresas de capital aberto que compõem o mercado de ações precisam necessariamente equivaler aos retornos brutos agregados obtidos por todos os investidores naquele mercado como um grupo. Igualmente óbvio, como será discutido no capítulo 4, os retornos líquidos obtidos por tais investidores precisam necessariamente estar aquém dos retornos brutos agregados pela quantia dos custos de intermediação contraídos. Nosso bom senso nos informa o óbvio, simplesmente o que aprendemos no capítulo 1. Possuir o mercado de ações no longo prazo é um jogo de vencedor, mas tentar superar o mercado de ações é um jogo de perdedor. Um fundo de baixo custo de todo o mercado, então, certamente ultrapassará com o tempo os retornos obtidos pelos investidores em ações como um grupo. Uma vez que você reconheça esse fato, consegue ver que o fundo de índice vencerá não apenas no decorrer do tempo, mas a cada ano, e a cada mês e semana, até a cada minuto do dia. Não importa se o período é longo ou curto, o retorno bruto no mercado de ações, menos os custos de intermediação, equivale ao retorno líquido obtido pelos investidores como um grupo. Se os dados não provam que a indexação vence, bem, os dados estão errados. Se os dados não provam que a indexação vence, bem, os dados estão errados. No curto prazo, porém, nem sempre parece que o S&P 500, ainda a base de comparação mais comum para fundos mútuos e fundos de pensão, ou o índice total do mercado de ações estejam ganhando. Isso acontece porque não existe uma forma possível de calcular, precisamente os retornos obtidos pelos milhões de participantes diversos, amadores e profissionais, americanos e estrangeiros, no mercado de ações dos Estados Unidos. No campo dos fundos mútuos, calculamos os resultados dos diversos fundos contando cada um, independentemente do montante de seus ativos, como um item isolado. Como existem muitos fundos de baixa e média capitalização, em geral com bases de ativos relativamente modestas, às vezes eles podem ter um impacto desproporcional sobre os dados. Quando fundos de baixa e média capitalização estão liderando o mercado total, o fundo de índice de todo o mercado parece ficar para trás. Quando ações de baixa e média capitalização estão ficando para trás no mercado, o fundo de índice parece realmente formidável. Fundos ativos versus índices de benchmark. A solução óbvia para o desafio de comparar todos os tipos de fundo de ações ativo com o S&P 500 é compará-los a outros índices que reflitam mais de perto suas estratégias de investimento. Alguns anos atrás, o relatório Índices S&P versus Ativo, SPIVA, S&P Indexes versus Active, começou a fazer exatamente isso. O relatório fornece dados abrangentes, comparando fundos mútuos ativos, agrupados por diferentes estratégias, com índices de mercado pertinentes. No relatório do fim do ano de 2016, o SPIVA estendeu o horizonte de tempo mais longo avaliado no relatório para 15 anos, 2016, e informou a porcentagem de fundos ativamente geridos com desempenho aquém de seus índices de benchmark pertinentes. Os resultados foram impressionantes, figura 3.3. Em média, estonteantes 90% dos fundos mútuos ativamente geridos ficaram aquém de seus índices de benchmark nos 15 anos precedentes. A superioridade do índice foi sistemática e esmagadora. O S&P 500 superou 97% dos fundos core de alta capitalização, ativamente geridos. Os índices S&P 500 de crescimento e valor são usados como comparações para fundos naquelas categorias de alta capitalização, assim como para as 3 categorias de média capitalização e as 3 de baixa capitalização.
A superioridade ampla e geral dos índices não deixa muita dúvida de que os fundos de índice vieram para ficar. Em 1951, escrevi em meu trabalho de graduação em Princeton que os fundos mútuos não podem alegar superioridade em relação às médias do mercado. 60 anos depois, está claro que o problema é ainda mais grave. O desempenho de um investidor no primeiro fundo mútuo de índice, $15 mil investidos em 1976, valor em 2016. $913.340. A época recente não apenas não conseguiu erudir como melhorou bem o desempenho vitalício do primeiro fundo de índice do mundo, agora conhecido como Fundo de Índice Vanguard 500. Ele começou suas operações em 31 de agosto de 1976. Para ser específico, num almoço em 20 de setembro de 2016, comemorando o 40º aniversário da oferta pública inicial do fundo, o assessor jurídico dos subscritores do fundo informou que havia comprado 1.000 ações ao preço original da oferta de $15 por ação, um investimento de $15 mil. Ele anunciou com orgulho o valor de sua participação naquele dia, incluindo as ações adquiridas pelo reinvestimento dos dividendos e das distribuições em ações adicionais ao longo dos anos do fundo, $913.340. Esse investidor pagou separadamente os impostos devidos sobre distribuições de dividendos e ganhos de capital, NDOA. Ora, esse é um número impressionante, mas exige advertência e cautela. A advertência e a cautela. A advertência. Dos 360 fundos mútuos de ações existentes, quando o primeiro fundo de índice foi formado, em 1976, somente 74 permanecem. Os fundos ativamente geridos surgem e desaparecem, mas o fundo de índice persiste para sempre. A cautela. Durante esse período de 4 décadas, o S&P 500 cresceu a uma taxa anual de 10,9%. Com os atuais rendimentos mais baixos dos dividendos, a perspectiva de menor crescimento dos lucros e avaliações agressivas do mercado, seria insensato ao extremo pressupor que esse retorno se repetirá nas 4 décadas seguintes. Ver capítulo 9 quando os bons tempos terminam. O desempenho do passado confirma que possuir empresas americanas, por meio de um fundo de índice amplamente diversificado, não apenas é lógico, como também, no mínimo, incrivelmente produtivo. Além do mais, isso é coerente com o antigo princípio da simplicidade expresso por Guilherme de Ockham, em vez de aderir à multidão de investidores que lidam com algoritmos complexos ou outras maquinações para escolher ações, ou que examinam o desempenho passado para selecionar fundos mútuos, ou que tentam passar a perna no mercado de ações. Para investidores no conjunto, 3 tarefas inevitavelmente infrutíferas: escolha a mais simples das soluções. Compre e conserve uma carteira diversificada e de baixo custo que acompanhe o mercado de ações. Não acredite apenas em mim. Ouça David Svensson, o respeitadíssimo diretor de investimentos, CEO, do Fundo de Doações da Universidade Yale. Nos 15 anos encerrados em 1998, minúsculos 4% dos fundos mútuos produziram resultados, descontando o imposto de renda, superiores ao mercado, com uma margem de ganho anual de escasso 0,6%. Os 96% dos fundos que não conseguem igualar ou superar o fundo de índice Vanguard 500 pedem por uma margem destruidora de riqueza de 4,8% ao ano. A solução simples do fundo de índice é usada não apenas por investidores de recursos medianos. Ela tem sido adotada como uma referência de estratégia de investimento por muitos dos fundos de pensão dos Estados Unidos operados pelas gigantescas corporações, pelos governos estaduais e locais. A indexação também é a estratégia predominante do maior de todos os planos, o Plano de Aposentadoria dos Funcionários do Governo Federal dos Estados Unidos. Treasury Savings Plan, TSP. Em 2020, o plano detém cerca de $594 bilhões em ativos para benefício dos funcionários públicos e membros das Forças Armadas Americanas. Todas as contribuições e lucros têm os impostos diferidos até a retirada, à semelhança dos planos de aposentadoria. O TSP também oferece contribuições ROT, que são tratadas de maneira semelhante aos planos de previdência ROT para fins tributários. A indexação também é elogiada do outro lado do Atlântico. Ouça estas palavras de Jonathan Davis, colunista do The Spectator londrino. Nada realça melhor a lacuna constante entre a retórica e a substância nos serviços financeiros britânicos do que a incapacidade dos provedores daqui de emular o sucesso do fundo de índice de John Bogle nos Estados Unidos.
Todos os profissionais da Citi sabem que os fundos de índice deveriam ser os elementos básicos da carteira de qualquer investidor de longo prazo. Desde 1976, o fundo de índice Vanguard tem gerado um retorno anual composto de 12%, melhor do que 3/4 de seu grupo de iguais. No entanto, mesmo 30 anos depois, a ignorância e o segredo profissional ainda impedem que mais investidores colham os frutos desse herói não celebrado do mundo dos investimentos.